Boa tarde, 1h34. Boa tarde para você que acompanha a programação da Record TV, né? Da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. É um prazer ter a sua audiência, quero agradecer demais. Mas eu quero, para além da sua audiência, eu quero é a sua participação. Porque hoje eu vou precisar dela. Não estou fazendo tipo, não. Eu vou explicar o porquê. Os 2 primeiros blocos do programa, nós vamos conversar com Tânia Oliveira. Ela é secretária adjunta executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. O que ela está fazendo aqui? No sábado, vai ter um encontro muito importante aqui em Rio Branco, me parece que é na Universidade Federal do Acre, com a presença da ministra Simone Tebet. Pois é, o que a ministra vem fazer aqui? Vou falar aqui, ó. Plano Plurianual Participativo. Acontece no Acre no dia 3 de junho. Você sabe o que é um plano plurianual? Eu não sei, vou descobrir junto com você. Por isso que eu peço a sua participação. Você vai perceber, ao longo da entrevista, o que é isso aqui e como que nós podemos interferir. Porque nós temos como interferir na agenda pública. Será que o plano plurianual é um instrumento bacana? Como é que eu faço para poder participar? Eu peço a sua participação, não é brincadeira. Então, a presença da ministra aqui, que importância vai ter isso? Não é? Do ponto de vista simbólico, né? Por exemplo, ter uma ministra aqui para perguntar a respeito de rumos estratégicos da gestão pública para os próximos 4 anos, enfim. Preciso da sua ajuda, peço que você, ali ó, 99989-1042, é o número desse WhatsApp, eu peço que você coloque o seu nome, ou bairro, ou a cidade de onde você mora, tá bom? Antes de eu chamar a Tânia, eu tenho um recado para você. Que tipo de passageiro você é? Aquele que pede corrida no aplicativo para chegar mais rápido ou aquele que preza pelo conforto? A boa notícia aqui é que a InDrive é boa para os dois. Com o InDrive, você coloca o endereço e sugere o quanto você quer pagar pela viagem. E sabe a melhor parte? Sem tarifa dinâmica para aumentar o preço de uma hora para outra, como acontece, né? É tudo combinado entre você e o motorista. Você dá o seu preço, ele aceita ou sugere outro. E rapidinho vocês chegam num acordo que é bom para os dois. Com o InDrive, eu tenho certeza de que você vai economizar. Inclusive eu vou usar o InDrive para ir embora aqui do estúdio hoje. Pede um InDrive, você vai sentir a diferença no bolso. O aplicativo InDriver não é um serviço de táxi. O valor da tarifa mínima pode variar de acordo com a região do Brasil. A InDrive não é responsável pelo valor final da corrida, sendo este negociado diretamente com o motorista. Para mais informações, acesse indrive.com/pt. Tá na tela? Exatamente, põe na tela. Muito bom, Lala. Demorou para entrar a musiquinha, né, seu Esaú? Vamos embora. Bom, vamos lá. Plano plurianual, só que não é qualquer plano plurianual. É um plano plurianual participativo. Tânia Oliveira, você que é acreana de nascimento e parece que gostou do Planalto Central há muitos anos, eu quero agradecer a sua presença aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde. Queria que você me explicasse o que é o PPA participativo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Taam. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Gazeta. E é um prazer estar aqui no seu programa. O Plano Plurianual, que é chamado assim plurianual porque corresponde a 4 anos, né? Por isso ele é plurianual, ele é o principal instrumento que o governo federal utiliza para o estabelecimento dos seus programas, né? Os objetivos, as metas e as diretrizes de como o governo vai executar as políticas públicas, fazendo um planejamento do seu orçamento. Então, isso é o Plano Plurianual, que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Opa, então, me perdoe. Então quer dizer que o Plano Plurianual
é uma ferramenta de gestão, independente de governo, Independente de governo. ele existe, precisa ser manejado. Ele é uma exigência da Constituição Federal, está presente na Constituição Federal, independente de governo, de qualquer governo. Esse é o plano plurianual. Ele começa a ser executado no segundo ano do governo que se elege e entra no primeiro ano do governo seguinte. Então, aprovaremos o plano plurianual, o governo até agosto, em agosto, 4 meses antes do final do ano da sessão legislativa, o governo envia o projeto para o Congresso Nacional do PPA, para que o Congresso, então, aprove o projeto de lei. Esse é o PPA, o que tem previsão constitucional. Estamos aqui, no entanto, para falar de PPA participativo. Bom, isso me parece uma diferença fundamental, porque no governo passado, por exemplo, ninguém veio aqui falar de PPA. Não. E aí? Acho que ninguém veio aqui em lugar nenhum do Brasil, porque não houve participação social na definição das políticas públicas do governo anterior. Mas o governo do presidente Lula tem um compromisso que foi assumido durante a campanha de discutir, sim, o seu orçamento, de discutir o seu planejamento orçamentário com a população. Então, o que é o PPA participativo? É levar essa discussão do planejamento orçamentário para discutir com a sociedade nos seus estados. Então, o que estamos fazendo agora como governo? Eu queria fazer aqui uma explicação de que isso é coordenado no âmbito do governo federal pela Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Márcio Macedo, que estará presente também no sábado aqui na coordenação da plenária, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, ministra Simone Tebet. E o que estamos fazendo? Estamos fazendo uma discussão com a sociedade, porque o governo Lula quer ouvir a sociedade. O governo Lula quer ouvir a sociedade para saber quais são as políticas públicas que a sociedade entendem que devem ser prioritárias no governo dele. E quais os projetos, quais são as propostas que a sociedade quer apresentar para que seja abarcada no PPA a ser apresentado ao Congresso Nacional em agosto. Então, o debate do PPA participativo, em síntese, é discutir com a sociedade quais são as propostas que devem ser prioritárias, quais são os programas que devem ser executados pelo governo federal. E aí, falando do modelo em que nós estamos fazendo isso, existem, já um pouco talvez me antecipando, existem 2 formatos. O primeiro formato nós temos uma plataforma, criamos uma plataforma onde as pessoas com seu CPF, para evitar qualquer tipo de desvio, de uso indevido, tem que registrar o seu CPF. As entidades, organismos da sociedade que aí registram o seu CNPJ, podem, ao entrar nessa plataforma, votar nos programas do governo federal que já estão lá elencados, né? Que são programas que foram enviados para a plataforma pelos ministérios, podem apresentar 3 propostas que entendam que são relevantes e podem votar em ainda outras 3 propostas de pessoas que apresentaram. Essa é a participação pela plataforma. Isso você falou de uma pessoa física, mas pessoa física, se for uma pessoa... com CNPJ, se for pessoa jurídica, igual. É para participação ampla da sociedade, né? Qual é essa plataforma, perdão? É a plataforma gov.br Brasil Participativo. Essa daí tem, Laércio, se você puder colocar, por gentileza, a descrição, eu coloquei no grupo, para que você coloque, olha aí. Exatamente. Isso aí é uma... Essa aí o cartaz da propaganda de que vai acontecer aqui no Acre, né? No Exato, dia 3, é o material de divulgação. Isso, dia 3 de junho, do sábado, das 10 às 13, no Teatro Universitário da UFAC. UFAC. A plataforma, o endereço é gov.br/Brasil Participativo. Exato, tem no grupo, gov.br/Brasil Participativo. Nessa plataforma você pode apresentar até 3 propostas, votar em 3 propostas de outros que apresentaram e votar em 3 programas do governo que são apresentados pelos ministérios. O outro formato de participação é isso, é ir participar das plenárias que nós estamos fazendo em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Fizemos a primeira plenária no dia 11 de maio agora, em Salvador, com a presença do presidente Lula e de vários ministros, enfim, da sociedade civil organizada, e vai se encerrar no dia 14 de julho em São Paulo, também com a presença do presidente da República. E estamos com a participação de vários ministros de Estado, de diversos políticos. Eu queria fazer um acréscimo que aqui
no estado do Acre, nós estamos contando com a participação efetiva do governo do estado, né? Que tem dado... Ele está sendo parceiro. Claro, o governador Gladson Cameli estará presente na plenária, também fará parte da plenária, colocou a sua equipe à disposição do governo federal para auxiliar nessa construção, tem sido um grande parceiro dessa construção. Então, e temos buscado isso em todos os estados, porque entendemos que a participação social ela é fundamental para o governo federal e para todos os governos dos estados que entendem a relevância de ouvir a sociedade nessa construção de políticas públicas. Bom, eu queria saber, Tânia, qual a diferença, porque nós aqui no programa Gazeta Entrevista sempre falamos a respeito da importância da participação, passamos agora por um processo de conferências municipais de saúde, teve a conferência estadual também, então nós sempre fortalecemos essa ideia de participação. Eu queria saber qual é a diferença para uma pessoa que participa de conferência municipal, de conferência estadual e do plano plurianual. Não há uma confusão de propostas, não há uma... Qual a diferença do PPA para as conferências? Eu citando o exemplo da Conferência de Saúde, por exemplo. Tá, olha, o governo federal está passando agora por um processo de retomada das conferências. De reformulação dos seus conselhos, dos comitês. Na verdade, o governo está passando por um processo de retomada da participação social, né? E aí são conselhos, são conferências, são todos os colegiados que infelizmente foram deixados para trás nos últimos 6 anos, eu diria, mas sobretudo nos últimos 4 anos. Então as conferências, você está dando um exemplo daquela que talvez seja das maiores, né, se não a maior conferência que nós temos no Brasil, que é a Conferência de Saúde, né? A etapa municipal, estamos na etapa estadual e haverá então a etapa nacional. É a primeira conferência, né, dessa nova fase de governo, vai ser a primeira grande conferência nacional, é a Conferência Nacional de Saúde. Não existe nenhum choque, porque o debate de política pública que você faz nas conferências, você obviamente faz também nas plenárias do PPA. Só que o PPA, ele tem o prazo, né, que é o prazo legal. É preciso apresentar o projeto de lei em agosto para que o Congresso Nacional vote e para ter vigência a partir do ano que vem. É o prazo legal, né, o prazo constitucional. Então, a gente não teremos tempo de fazer o debate nas conferências, haja vista que nós teremos esse ano talvez 4 ou 5 conferências, as demais serão organizadas para o ano que vem. Outras conferências ocorrerão, mas já depois do processo de discussão do PPA, de envio do projeto, sabe? Dezembro, por exemplo, tem a previsão da Conferência Nacional de Juventude, da Conferência do Conceia, mas já teremos enviado o projeto para o Congresso Nacional. Então, a questão é temporal mesmo. Então, o debate, essa opção de fazer as plenárias em todos os estados do país é a opção de que a sociedade realmente precisa ser ouvida e com a possibilidade de discussão de inclusão de todas as políticas públicas que entende relevante, inclusive de saúde, naquilo que é a programação do governo para o seu funcionamento durante os 4 anos. Vou te colocar aqui uma provocação, bem leve, mas é só para que eu possa entender o problema. O Brasil, nas últimas eleições, fez uma opção por uma mudança, correto? Havia Jair Bolsonaro e a sociedade, estou fazendo uma leitura bem genérica, e a sociedade escolheu o presidente Lula. Perfeito. Só que no Congresso, a presença das forças conservadoras, partidos de direita, é muito forte. Como é que isso não vai estar presente no PPA? Porque se eu tenho uma sociedade que está polarizada e com muita força do entendimento e da concepção de vida nos valores conservadores, como é que isso não vai estar no PPA? E como é que eu vou ter segurança de que o governo vai entender esse paradoxo que vai sair do PPA? Porque em tese vai sair, né? Se o Congresso está do jeito que está, o PPA de alguma maneira vai se revelar assim também, não? Bom, o PPA, de qualquer forma, é os objetivos, diretrizes e metas de um governo que foi eleito em cima de uma plataforma, que foi eleito em cima de um programa.
Então, assim, a plataforma é perfeitamente, ela possibilita, ela é realmente aberta, então possibilita que entidades, digamos, do campo da extrema-direita, que coloque lá uma proposta e peça votação, e isso possa ocorrer. A última vez que eu olhei a plataforma, a proposta mais votada, disparada, era para apoio a uma PEC de valorização dos guardas municipais. Ao menos em tese, isso não seria, estrito senso, uma proposta que caberia no PPA participativo, mas está lá. E, em última análise, a escolha que se faz, porque a equipe que faz isso dos dois ministérios, a Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério do Planejamento, submeterão ao presidente Lula a síntese do que são essas propostas votadas na plataforma. E, em última análise, a escolha é feita, obviamente, pelo governo, que foi legitimamente eleito, em cima do programa de governo que foi eleito. Propostas que não se encontrem dentro do espectro do programa que foi legitimamente eleito nas urnas, obviamente não serão implementadas, né? Porque a participação direta da sociedade não significa desmerecer o que foi o processo das urnas. Um governo eleito foi eleito com um programa, então esse programa que ele vai ser, que será implementado. O PPA participativo é a opinião da sociedade sobre os objetivos, metas e diretrizes, mas em cima de um programa de governo que foi eleito. Então há uma referência, né? Que sempre. Ok. Olha, tem aqui para você ver como que a comunidade ela está machucada, eu diria. Está desestimulada e precisa ser convencida, né? Olha, não existe mais lei no nosso estado, no Brasil, Itaã. Todos são iguais. Queria que você comentasse essa observação da Conceição, da dona Conceição, que está fazendo aqui. Ela está, ela está cética. Ela está colocando tudo no mesmo paneiro. E está dizendo, ó, é todo mundo igual, farinha do mesmo saco, banana do mesmo cacho. Pois é. Eu acho que isso é um processo realmente histórico, né? Esse processo da desconstrução da política, da desconstrução da credibilidade na política. E a sociedade, até certo ponto, tem muita razão de se sentir assim, de se colocar assim. Porque ela é levada, isso pelos diversos instrumentos, inclusive, infelizmente, de comunicação das mais diversas formas também, a não saber mais separar o famoso joio do trigo, né? Acreditar que são todos elementos e pessoas e personalidades da mesma política, colocados da mesma forma e oferecidos à sociedade sobre um manto de verdade, quando de fato aquilo é só uma representação da realidade, não seria a realidade. A gente pode pensar aí no final, uma pessoa me falou no final das eleições que para ela tanto fazia votar, para citar o que você está falando aí do ex-presidente, né, do governo anterior, tanto fazia votar no ex-presidente Bolsonaro e no atual presidente Lula, porque os dois pagariam R$600 do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, Auxílio Brasil como ele renomeou, e os dois valorizariam igualmente o salário mínimo. O que isso quer dizer para as pessoas que se preocupam em tentar compreender como é que a sociedade está? Significa que, bom, para a pessoa que necessita do benefício e que precisa de um salário mínimo valorizado, ela fica pensando, um tanto faz, se os dois vão fazer isso, porque as pessoas passam fome, né? E como dizia, inclusive, um antigo jornalista aqui do Acre, que eu li há muito tempo, as pessoas com fome querem comer feijão e feijão não tem ideologia, feijão não é de direita nem de esquerda. Então esse imediatismo leva realmente a essa percepção que é tudo a mesma coisa. Na verdade, o que se precisa é compreender que por trás desse discurso que tenta fazer parecer a mesma coisa, existe uma construção política, existe um governo que acredita realmente na inclusão social, inclusive em fazer políticas que signifiquem inclusão social, né, de distribuição de renda, que foi o que o presidente Lula fez nos 8 primeiros anos que governou e sempre defendeu isso com propósito. E quem faz isso por puro oportunismo político, para ganhar uma eleição. Quem dava discurso dizendo que isso era distribuir esmola, que esse tipo de benefício não era legítimo, mas de repente resolveu que poderia distribuir
para ganhar votos. Então não é a mesma coisa, Tá é muito certo, diferente. Tânia. Eu vou fazer o intervalo e a gente vai continuar aqui a conversa com Tânia Oliveira, que é secretária adjunta executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, falando sobre o Plano Plurianual Participativo, que vai ter um desfecho aqui no Acre no próximo sábado, lá na UFAC. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.